Bíblia aberta no Evangelho narrado por Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 21. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Chamado, escolhido e glorificado. É isso que nós precisamos entender. É isso que Deus vai nos revelar. É isso que o Espírito Santo vai nos ensinar de uma forma tremenda e extraordinária. Como ser chamado, quem é chamado, de que forma você é chamado, quem é escolhido, quem é separado e quem é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito no Evangelho narrado por Marcos, capítulo 10, versículo de número 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, toma a tua cruz e segue-me. Oremos. Paizinho querido, em tua presença nesta hora, Senhor, eu quero me colocar à disposição do teu Espírito Santo. Senhor, eu não quero falar nada de mim mesmo aqui nesse lugar. As pessoas que aqui estão, elas não vieram a este lugar para ouvir um discurso bonito, um discurso de palavras persuasivas da sabedoria humana, mas elas vieram até aqui, Pai, porque elas querem ouvir uma revelação sobrenatural do teu Espírito Santo. Elas querem, Senhor, entender os mistérios ocultos nos teus ensinamentos. E é por isso, meu Pai, que eu peço, Senhor, que não seja eu a falar, mas que o Senhor venha me usar como um veículo de bênção para abençoar este povo e todos aqueles que estiverem acompanhando esta mensagem através da internet. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, manifesta o teu poder e a tua glória, revela-te em nossas vidas, porque a honra, o louvor e a glória nós sempre daremos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Queridos, nesta primeira noite, depois de muita oração, depois de muito contato com Deus, o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de eu falar sobre o chamado que Deus tem sobre as nossas vidas. Todos os senhores que estão aqui, grandes e pequenos, todos os senhores que estão aqui, crianças, jovens, adultos e pessoas idosas, todas as pessoas que compareceram a este lugar, todos os senhores receberam um chamado de Deus. Deus tem um chamado específico na vida de cada um de vocês. Uns foram chamados para o serviço da igreja, outros foram chamados para a ministração da palavra, outros foram chamados para o louvor, e são específicas as áreas que cada um de nós podemos atuar dentro da igreja do Senhor. O corpo de Cristo é formado por vários membros, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é olhos, nem todo mundo é mãos. As pessoas, elas têm que estar no seu lugar específico e têm que entender que o chamado de Deus para a sua vida está sendo feito, foi efetuado e está sendo mais uma vez reafirmado nessa hora. Você tem um chamado de Deus, mas para que esse chamado tenha vida, para que esse chamado se realize, para que esse chamado demonstre sobre a sua face a glória e a revelação de Deus, você precisa agir de uma maneira tal em que Deus tenha a oportunidade de trabalhar. Deus precisa encontrar espaço para trabalhar na sua vida. Deus precisa encontrar uma porta aberta no seu coração, que é o altar do templo, que é corpo e morada do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo, que é o seu corpo, aonde Deus quer morar e operar.
E o textuário que nós lemos é um textuário muito conhecido. Fala de um jovem crente, um jovem temente a Deus, um jovem obediente aos ensinamentos do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que este jovem, ele tinha sede de salvação. A Bíblia Sagrada diz que este jovem, ele tinha desejo, ele obedecia à lei, ele obedecia os mandamentos, ele obedecia a palavra. Então, um belo dia, ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. E saibam, senhoras e senhores, que a oportunidade que ele teve de ter um encontro com Jesus era exatamente no momento em que o Senhor Jesus separava os seus apóstolos. Ele estava escolhendo aqueles que seriam os seus apóstolos, aqueles que andariam com ele, aqueles que estariam anunciando o evangelho no início da igreja primitiva. Uma honra sem tamanho, uma honra sobrenatural, uma honra especial, concedida a 12 homens específicos. Jesus estava chamando os seus apóstolos. E esse homem, ele se encontra com Jesus e ele diz: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus disse assim: obedece os mandamentos, obedece a palavra, obedece aquilo que está escrito. E ele responde dizendo: ah, Senhor, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Todos os mandamentos, todas as regras, tudo aquilo que foi colocado sobre a lei, eu tenho feito desde que eu sou jovenzinho, desde que eu sou pequenininho. E aí Jesus, que não olha como eu olho, Jesus, ele não vê como eu vejo, porque olho com olhos humanos. Eu olho para você, vejo a cor da sua pele, eu olho para você, vejo a cor dos seus cabelos, vejo a sua estatura, a sua altura, se você é pequeno ou baixo, se você é feio ou bonitinho, se você é obeso ou magrinho, eu vejo desta forma. Mas o Senhor Jesus, ele tem 2 olhos de chamas de fogo, e ele olha para dentro do seu coração, para dentro das virtudes da sua vida, e lá dentro do seu coração, aonde não aparece a beleza física, mas onde aparece o desejo pessoal de cada um de nós, aonde estão ocultos os nossos pecados e aonde estão ocultas também as nossas virtudes, Jesus olha, e ele olha nesta noite para você. E Jesus olhou para dentro do coração daquele moço. E olhando dentro do coração daquele moço, ele percebeu que aquele moço, ele tinha uma paixão extraordinária pela riqueza. Ele tinha muitos recursos financeiros, ele tinha muito dinheiro, ele tinha um poder aquisitivo extraordinário, ele tinha pessoas que serviam a ele, ele tinha pessoas que trabalhavam para ele, ele andava em carruagens de luxo, ele tinha a melhor comida, ele tinha a melhor bebida, ele tinha as melhores vestes, e tudo isso para ele era muito importante, tudo isso para ele era mais importante do que qualquer coisa. Honrar pai e mãe era muito fácil, não falar o nome do Senhor em vão era muito fácil, não mentir, não adulterar, não prostituir, tudo isso era muito fácil. Mas aquela prisão que o prendia, que era o seu poder aquisitivo, estava o algemando, amarrando, estava o aprisionando. Ele precisava entregar o seu melhor. Todo aquele que tem um chamado de Deus, ele precisa entregar tudo. Todo aquele que recebe um chamado de Deus, ele precisa negar-se a si mesmo. Todo aquele que recebe um chamado de Deus, ele precisa dizer não para as concupiscências do mundo. Ele precisa dizer não para as ofertas malignas de Satanás. Ele precisa se apegar ao chamado de Deus, abandonar as coisas que o prendem nesse mundo e se dedicar à obra do Senhor. Esse homem, ele tinha uma riqueza financeira, uma riqueza material, mas ele não possuía a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro, que é o tesouro espiritual.
E agora ele se encontra com Jesus e ele explana o seu desejo e ele diz: Senhor, eu quero ser abençoado, eu quero ser salvo, eu quero ser cheio do poder, eu quero o meu chamado. E Jesus olha para ele: sim, você tem um chamado, você vai ser um dos meus apóstolos, você vai andar comigo, você vai passear comigo, você vai ver os milagres, você vai ver a multiplicação de pães, você vai ver os demônios caírem por terra, os leprosos serem curados, você verá Lázaro ressuscitar, você verá Bartimeu abrir os olhos. Mas te falta uma coisa: me dê teu coração. O que eu quero de você é o seu coração. O que eu estou te pedindo, disse Jesus, é o seu coração. Aquilo que te prende, você precisa se libertar. Então pega a tua riqueza, vai e vende tudo aquilo que você tem. E não somente vende o que você tem, mas dá tudo para os pobres e terás um tesouro no céu. Receber um chamado é muito legal, muito bacana, é extraordinário, é espetacular, é maravilhoso, é formidável. Receber um chamado é tremendo, é sobrenatural. Receber um chamado é algo especial. Jesus Cristo tem um chamado na sua vida, mas nesta noite deixe-me deixar bem claro para você: Jesus Cristo, Ele está te chamando e está te pedindo: eu quero o seu coração, filho meu. Sim, eu quero o seu coração. Eu não quero repartir você com qualquer outra coisa. Eu não quero repartir você com a sua mamãezinha. Eu não quero repartir você com o seu papaizinho. Eu não quero repartir você com o seu filhinho ou com sua filhinha. Eu não quero repartir você com mais ninguém. Eu quero você para mim. Você me amará sobre todas as coisas, sobre tudo que existe por sobre a face da terra. Você me amará e assim o chamado se realizará sobre a sua vida. Alguém diz: pesadas palavras, pastor? E eu vos digo: fui chamado a este santuário como profeta, para profetizar aqui nesse lugar. E talvez alguém no seu coração diga: eu gostaria de ouvir uma profecia diferente. Eu, porém, vos digo que não entregarei as coisas que você quer ouvir, mas entregarei as coisas que o Espírito Santo quer te dizer, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o seu chamado se alicerce por sobre a face da terra. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Aquele homem olhou para aquele convite. Jesus disse claramente: dá tudo aos pobres, então vem, toma a sua cruz e segue-me. Aquele homem tinha a opção de poder ser um grande discípulo do Senhor. O chamado estava diante dos seus olhos. Aquele homem, ele tinha a opção de ser uma pessoa que iria glorificar e exaltar o nome do Senhor de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa, de uma forma grandiosa, como Pedro, Tiago, João, como os demais discípulos, Bartolomeu, Judas Tadeu, Tomé. Ele poderia ser um desses, mas ele tinha que fazer uma opção de escolha. Assim Deus está dizendo para você: eu não preciso falar em línguas estranhas para profetizar. Você tem um chamado grandioso da parte de Deus, mas você precisa fazer escolhas na sua vida. Existem coisas que você precisa largar, abandonar, deixar de lado para glorificar o nome do Senhor. E olha só, depois que você deixar estas coisas, você vai pegar a cruz, e a cruz reporta pregos, coroa de espinhos, chicote, sacrifício. Você vai pegar a sua cruz e vai seguir a Jesus. O chamado da vida de um homem
ele não se cumpre se ele não abrir mão do seu próprio ego. O chamado da vida de um homem não se cumpre. E quando falo homem, me reporto a homens e mulheres. Falo generalizando, falo englobando todas as pessoas. Não se cumpre se porventura você não abrir mão daquilo que te atrapalha, daquilo que te amarra, daquilo que te prende. O que prendia esse homem era a riqueza. Ele tinha muitos bens. Ele olhou para a sua carruagem maravilhosa e disse: eu não vou deixar minha carruagem de lado, não. Ele olhou para as suas vestes, para os seus trajes, daquele tecido maravilhoso, e ele disse: eu não vou deixar os meus vestidos, não. Ele olhou para aqueles que o serviam, para os seus servos, para aqueles que cozinhavam, que cuidavam das coisas dele, que o tratavam como uma pessoa diferente, e ele disse: eu não vou deixar essa mordomia, não. Eu não abro mão dessa mordomia. Irmão, servir a Deus não é mamão com açúcar. Servir a Deus não é docinho que se coloca na boca. Servir a Deus, irmãos, é dedicação, é aplicação, é perseguição, é sofrimento, é estar como Estevão, operando maravilhas e ao mesmo tempo sendo julgado, condenado e apedrejado. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda você, hoje em dia, tenho visto muitos pregadores dizer na hora do apelo: vem para Jesus e Ele vai abençoar teu casamento, vem para Jesus e Ele vai prosperar a sua vida, vem para Jesus e suas enfermidades vão desaparecer, vem para Jesus e tudo será um mar de rosas. E eu digo: Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ele alertou, Ele disse que nós seremos perseguidos por amor do seu nome. E aí eu vejo multidões de pessoas levantando a mão e aceitando Jesus, porque pensam que Jesus é um gerente de banco que vai abrir a torneira do céu e vai prosperar a sua vida, porque pensam que Jesus é o consertador de matrimônio, o Deus porteiro que abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta, abre porta, fecha porta. Meus amados, não seja assim sobre a nossa vida. Deus quer fazer de você um missionário nesta última hora. Deus quer fazer de você um pregador do evangelho. Existem almas morrendo lá fora, existem pessoas que estão partindo para o abismo, e nós muitas vezes não conseguimos dar um passo além, porque não conseguimos abrir mão das coisas que nos prendem, daquilo que nos sufoca, daquilo que nos amarra. Aquele jovem olhava para o rosto de Jesus e via o Deus encarnado dizendo: me siga, porque o tesouro que eu tenho para te dar é muito maior do que você imagina. Me siga, porque a morte se transformará em vida, porque as lágrimas, o pranto se transformará em riso. Me siga, porque eu tenho algo sobrenatural para te dar. Eu te darei um novo corpo, eu te darei um novo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena me seguir, porque a tua recompensa, o teu tesouro não ficará nesse mundo. Terás um tesouro no céu. Quantos chamados estão sendo obstruídos nesta hora por vaidades pessoais? Quantos chamados estão sendo negligenciados nesta hora? Porque a vaidade se sobressaiu na vida da pessoa. E coisas, carnalidades, materiais, intrigas pessoais, fofoquinhas, picuinhas, disse-me-disse, confronto com os irmãos, disputa pelo microfone, pelo altar. Amam mais a igreja do que o próprio Senhor. Saciam-se do show, mas não se enchem de Jesus. Há tempo de meditarmos que o maior tem que ser o menor. Aquele que tem o maior chamado é aquele que serve o seu irmão. Aquele que obedece à palavra de Deus é aquele que lava os pés do seu irmão, assim como ele nos deu o exemplo.
Louvado seja o nome do Senhor. Esse moço, eu não sei o nome dele, mas ele foi chamado. Só que ele não ouviu o seu chamado. Ele teve um grande chamado, mas ele deu as costas para o seu chamado. Todos têm um chamado, mas quem está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Quem está disposto a dizer: eu estou aqui, eu abro mão de tudo para te servir? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, versículo 37 a 39, a palavra de Deus nos diz, capítulo 10, versículo 37 a 39, nos diz assim: Jesus Cristo falando, não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Olha só: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você já tinha ouvido isso? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Você já tinha ouvido isso? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Diz mais: glória a Deus. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Eu não estou brincando, eu estou falando sério, queridos, amados. Para ser digno da salvação, para ser digno de adentrar pelos portais eternos, você tem que amar a Jesus mais do que o pai, a mãe, o filho ou a filha. E isso é grande demais. Pense, isso é muito grande. Porque mãe, eu sei o amor que você tem, amor de mãe é algo incomparável. Você olha para o seu filhinho, você ama o seu filhinho. E Jesus está dizendo aqui claramente que se você não amar mais a Jesus, você não é digno dele. Entenda isso. É nisso que consiste o chamado. O chamado consiste em você olhar para tudo que esse mundo tem para você e que parece ser prazeroso, recompensador, e dizer: não, eu tenho um chamado, o meu objetivo é morar no céu na glória com Jesus. Diz mais: e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achará. Oh glória, oh glória. Você precisa morrer, irmão. Você precisa morrer, irmã. Sim, você tem que morrer para si mesmo. Você tem que nascer para Jesus. Quando eu falo de morte, eu não falo de morte física, mas eu falo de morte dos desejos que nós possuímos, das vaidades que nós temos. Para que o chamado se evidencie na sua vida, você tem que ter a convicção de que você tem que abrir mão de algo. Talvez fosse prazeroso, pastor, estar junto com a minha amada esposa e meus filhos dentro de casa, no recôndito seleto do meu lar, e não ter viajado toda a distância que viajei, e não ter que estar aqui nesta noite. Mas eu tenho um chamado, custe o que custar. A minha vida é de Deus. Ele leva quando quiser e Ele faz com que ela permaneça quando Ele quiser. Deus está à frente de todas as coisas. Se meus filhos tentarem
impedir com que eu exerça o meu chamado, então não serão mais meus filhos. Se minha esposa quiser fazer o meu chamado travar, parar, então não será mais minha esposa. Se meu pai, minha mãe me negar e me abandonar, porque eu sou um servo de Deus, discípulo de Jesus Cristo, então eles perderão um filho, porque eu tenho um objetivo, o meu objetivo é claro, eu tenho um chamado e quero que Deus revele o seu chamado na minha vida e manifeste a sua glória sobre mim. Glória a Deus. Ainda em Mateus, capítulo 8, versículo 14. Vocês estão com os olhos arregalados assim, olhando para mim, tremendo como ovelhinhas com medo. Não fiquem com medo. O que Deus tem a fazer na sua vida nessa noite com o poder do Espírito Santo é derramar, fazer transbordar esse cálice, fazer reavivar esse chamado, fazer você ter coragem de pular por cima de todos os obstáculos. Eu prego de maneira tão profunda e coloco as palavras da forma que ela está escrita, de uma maneira tão agressiva, para que você entenda claramente como é, para que não fique oculto entre linhas alguma coisa. Deixa para lá, tudo bem, que tem. Não, nós temos um chamado. Aleluia. Vamos lá. Mateus, capítulo 8, versículo de número 14. Aleluia. Louvado seja Deus. Nos diz assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sua sogra jazendo com febre. Eu leio esse versículo para que você entenda. Ele entrou na casa da sogra de Pedro. Olha, Pedro era um homem casado, ele tinha uma sogra. Eu acredito que quem tem uma sogra é casado, né? Para se ter uma sogra, só casando. Pedro estava pescando na beira do mar. Jesus fez o milagre da pesca maravilhosa. Aqueles barcos se encheram. E Pedro, maravilhado, olhou para ele e disse assim: Senhor, que milagre é esse? Ele disse: deixa isso de lado, segue-me e eu te farei pescador de homens. Pedro foi sozinho. Quantas viagens eu fiz? Fiquei 40, 50, 60 dias fora do Brasil, em países que estavam em guerra, em lugares de muita aflição, no meio de muita dificuldade, no meio de muita pobreza e necessidade. Mas, meus amados irmãos, a saudade batia, a saudade da esposa, dos filhinhos pequenos batia, e as lágrimas vinham nos olhos. Mas eu não posso parar, eu não posso olhar para trás. Eu escolhi um caminho, eu tenho que seguir este caminho. Deus tem algo reservado para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falo de eternidade. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito: eu vou vos preparar um lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. Eu não me refiro a 70, 80, 90 ou 100 anos de idade. Eu me refiro aos milênios. Eu me refiro à eternidade. Eu me refiro para sempre na presença de Deus. E talvez você diga: mas o que vamos fazer esse tempo todo lá no céu? Eu vou dizer assim para você: as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem mesmo se chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para você. Não vamos fazer uma maquiagem. A maquiagem esconde as imperfeições do rosto, mas vamos expor essas imperfeições nesta noite, para que nós possamos corrigi-las, tratar a ferida, curar as cicatrizes emocionais do passado, abrir o coração e entender o chamado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 15 e 16. Aleluia. Nesse texto, Saulo de Tarso se encontra com Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 15 e 16 diz assim: o Senhor falando com Ananias, disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer por meu nome. Está pensando em desistir? Vai fazer que nem o jovenzinho? Vai dar o fora? Não quero saber. Está pensando em parar? Não vai lutar mais? Meu Deus do céu, meu irmão, os hospitais estão completamente lotados e tem gente que só prega em púlpito e altar, que só quer ser aclamado pelos homens. Meu Deus, o ponto de socorro essa noite está cheio de pessoas desesperadas. Vão chegar pessoas esfaqueadas, baleadas, com enfermidades parando o coração, e não existe um soldado sequer para evangelizar nesta hora. Não é somente os hospitais, mas os presídios, aonde as pessoas estão encarceradas, eles estão lotados e cheios de pessoas, e não é somente os presídios do lado da sua casa. Muitas vezes aquele vizinho que você não cumprimenta, você não olha para ele, ele diz assim: se ser crente é ser como o vizinho, eu não quero ser crente, porque está complicado. Meus amados irmãos, a sua vida tem que ser uma pregação, a sua vida tem que ser uma demonstração de amor, a sua vida tem que ser uma demonstração de perdão, a sua vida tem que ser uma vida diferenciada. Jesus disse que vós sois o sal da terra. O sal da terra provoca sede. Jesus é a água da vida. Vós sois a luz do mundo, a luz que ilumina as trevas. Você ilumina as trevas. Você tem um chamado. Aleluia. Oh, glória. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Já você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Quando o pastor utilizou o texto de Samuel de uma forma reveladora aqui nessa noite, o pastor utilizou o texto de um jovem que estava ali pronto para fazer a obra. Quantos não ouvem a voz de Deus? Quantos não vão ouvir o teor deste discurso nesta noite? Quantos darão as costas a esta palavra? Quantos, nos momentos de agruras e aflições da sua vida, abraçarão os prazeres que o mundo oferece para não cumprir com o seu chamado? Mas Samuel estava ali. Eu estou à disposição, Senhor. Eu estou à disposição, Senhor. Diga: estou aqui, Senhor. Meu Deus, meia dúzia. Jesus de Nazaré. Diga: eu estou aqui, Senhor. Fale: eu estou aqui. Chama eu. Paulo, ele era um religioso, né? Nesse moço rico, Paulo era. Só que Paulo já era pastor. Ele era um fariseu. E ele foi instruído por Gamaliel, um dos principais dos fariseus. Então ele era muito importante. Você sabe que é você ser importante na igreja? Quem era Paulo? Cara importante. E ele pegou cartas para ir a Damasco, para prender todos da seita dos nazarenos, dos cristãos, e levar encarcerado. E ele teve um encontro com Cristo. Jesus chamou ele, ele ficou cego, caiu do cavalo. Ananias orando por ele, Jesus fala: eu mostrarei o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. A primeira coisa que ele fez foi descer do pedestal. Desce, irmão. Irmã, desce agora. Porque no pedestal onde tu se encontras, achando que é o rei da cocada preta, achando que é o bambambam do evangelho,
você não vai conseguir cumprir o chamado de Cristo. Desce, irmão. Diminui. Deixa a vaidade de lado. Baixa a cabeça. Porque eu duvido que alguém nos tempos em que nós estamos vivendo aceite levar um tapa na cara e oferecer o outro lado. Mas evangelho é isso, evangelho é perdão. Então, mãe, perdoe o seu filho. Ah, mas isso é fácil. Então, mulher, perdoe o seu marido. Aí já complicou. Então, homem, perdoe a sua sogra. Meu Deus do céu! Queima ele, gente. Amados, essa é uma noite de liberação de perdão. O chamado de Deus vai vir sobre a sua vida se você liberar perdão. Saulo chegou na igreja, os irmãozinhos estavam tudo lá, ele é acostumado a pregar para fariseu, para publicano. Ele chegava no templo, era respeitado, o grande Saulo de Tarso, instruído aos pés de Gamaliel. Ele chegou para pregar para os cristãos, tu era o perseguidor. Ele teve que sair correndo, colocaram ele dentro de cestinho, desceram pelas muralhas de Jerusalém, 4 anos sem pregar a palavra, fugindo, porque não podia pregar para judeu, porque falava de Jesus, e os cristãos não aceitavam ele. Depois ele foi náufrago, ele foi para a presença de reis preso, passou 2 anos na cadeia. Depois ele foi levado em cativeiro em Roma, pregava dentro de uma casa, não podia sair. Por fim, cortaram a cabeça dele. Coisa fácil demais. Diga, eu tenho um chamado. Meia dúzia. Eu tenho um chamado. E eu sei o quanto devo padecer por este chamado. O Espírito Santo expressamente manda dizer nesta noite que deste lugar Ele quer levantar pregadores do Evangelho que neste último tempo façam a sua obra. Deus expressamente manda falar a esta igreja que aqui tem grandes pregadores, pessoas obstinadas que não vão parar, que não vão olhar para os obstáculos, antes vão vencer esses obstáculos e arrancarão as ovelhinhas da boca do lobo devorador. Aleluia. O Espírito Santo mostra claramente aqui neste lugar pessoas que a partir de hoje, que não sabem falar, que não sabem fazer absolutamente nada, estarão sendo dedicadas, chegando ao templo num horário mais cedo, cuidando do templo e evangelizando porta a porta com as armas que ela tem. Deus está me revelando claramente que essas pessoas, onde pararem, a voz de Deus vai se manifestar nas suas bocas e ela não vai conseguir deixar de falar do amor de Cristo. Comportamentos vão mudar nesta noite. Pessoas que têm um chamado vão parar de falar determinadas coisas no seu ambiente de trabalho, e até algumas pessoas estarão visitando o seu vizinho e dizendo: querido, me perdoe, eu vou orar por você. E o nosso relacionamento vai se solidificar. Irmãos, estarão chegando para as suas esposas e dizendo: querida, até hoje eu fui um brucutu, mas a partir de agora eu sou um homem de Deus. Eu vou te amar, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Irmãzinhas vão dizer: é difícil, maridão, mas eu vou aceitar que você é o cabeça da casa aqui. Você vai acreditar nisso e será o cabeça da casa.
Porque ser filho de Deus e ter um chamado significa exercer a fé, praticar a fé. Ser filho de Deus e ter um chamado significa viver o evangelho restaurador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ter um chamado significa aplicar aquilo que o Senhor ensinou sobre a nossa vida. Ter um chamado significa viver a palavra de Deus. Abra por favor em Mateus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 25. Mateus 25. Aleluia. Os versículos de 24 a 29 dizem assim. Mateus 25. Mas também, chegando que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Devias ter dado então o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu dinheiro com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe atirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você tem um talento? Mas tem 10, mas pelo menos um você tem. Trabalhe o talento que você tem, irmão. Porque você tem um chamado, sim. Trabalhe esse talento que você tem, irmão. Por favor, trabalhe esse talento. Trabalhe esse talento. São 10 as virgens, 5 entraram, 5 saíram. Eram 10 crentes, 5 entraram, 5 saíram, não entraram. Todos receberam talentos, mas aquele que tinha um não quis trabalhar e enterrou. Trabalhe esse talento, irmão. Trabalhe esse talento, querida. Trabalhe esse talento, meu querido. Porque você tem um chamado. Você tem um chamado, e o chamado é extraordinário, o chamado é maravilhoso, o chamado é recompensador. Vale a pena trabalhar esse talento. Porque quando trabalhamos esse talento, ainda que tenhamos pecado, ainda que tenhamos feito coisas erradas, ainda que tenhamos vivido de uma forma errada, ainda que tenhamos praticado coisas que são desagradáveis a Deus, a Bíblia Sagrada diz, Isaías profetizando, falando em nome de Jesus, ele diz: vinde a mim todos vós, ele diz: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlate, ainda que sejam vermelhos como carmesim, vinde a mim, e eu os tornarei mais brancos do que a neve. Sangue de Jesus está vertendo aqui nesse lugar. Não importa o que você praticou, o sangue de Jesus está vertendo aqui nesse lugar. Não importa o que você fez, não interessa se você é bandido, se você é marginal, não interessa o que você fez, se você falou mal, se você deixou de falar mal, se você pagou, se você está devendo, se você não fez, não importa. Se nesta hora você clamar pelo sangue de Jesus, imediatamente o sangue de Jesus ele vai limpar as feridas da sua alma e você será completamente sarado. As enfermidades do pecado desaparecerão e a glória de Deus se manifestará na sua vida, o seu chamado será reafirmado. Então você vai semear essa semente, vai regar, vai adubar, e essa semente vai se transformar numa árvore frondosa. Olhe bem a parábola dos trabalhadores da 11ª hora. Quem começou 7, 8, 9, 10, 11, meio-dia, recebeu o mesmo salário de quem começou na última hora. Idosos que aqui estão, comece agora. Sempre a tempo. Ainda que estejamos na 11ª hora, a recompensa é a mesma. E a recompensa é essa aqui, quer ver?
Apocalipse 21, 4. Acabou, glória a Deus, né, irmão? Cadê o aleluia, né? Estava um Pentecoste. Estava um Pentecoste. Meu Deus! Meu Deus! Cadê o glória a Deus, irmão? Jesus está olhando para você agora. Parece que eu vejo aqueles dois olhos de tocha de fogo olhando para você assim, como aqueles olhos olhavam para o coração daquele jovenzinho rico, né? Ele olhava para o coração daquele jovenzinho rico e o jovenzinho dizia: eu não posso deixar esse lado, não tem como deixar esse lado, não dá, meu Deus do céu, não quero mais, bate. Não. Vinte e um, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas estas coisas. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Vale a pena, irmão. Pode evangelizar. Olha do lado do sinal, vale a pena. Vale a pena. Vai fundo, cara. Não desiste, não. Olha, eu sei que tem problema, que tem pedrada, que tem pessoas, né, se levantando. Olha para ele e diz: vai fundo, irmão. Evangelize aí. Não para, cara. Ó, mulher, ó, acorda. Fala para ela, fala. Dá um puxão de orelha. Isso, com carinho, lógico, né? Com carinho. Ó, vamos lá. Tens um chamado, e o teu chamado vai ser um chamado de gerador de nações para Cristo Jesus. Você vai ser aquela ovelha geradora, porque pastor apacenta, pastor cuida, pastor trata, pastor coloca óleo na ferida, pastor alimenta. Mas quem gera ovelha é ovelha. Você vai ser um gerador de vidas. Quando as pessoas olharem para você, elas vão dizer assim: valeu a pena, olha só, olha, meu Deus, quero ser igual. Eu quero ser igual. Eu quero ser igual. Faz de mim, Senhor. Faz de mim. Não faz de mais ninguém. Pode abençoar todo mundo aqui, mas eu, em especial, quero meu chamado. Fique em pé, por favor. Eu gostaria de fazer uma oração só para aquelas pessoas que sentiram-se despertadas nesta noite e querem se colocar na brecha para que Deus reafirme o seu chamado na sua vida. Preste atenção neste recado. Se você ouviu esta mensagem inteira, é porque você tem fome e sede da palavra de Deus. Então, por favor, nos ajude a manter este trabalho. Deposite qualquer valor em uma lotérica ou na Caixa Econômica Federal, agência
1879. Conta corrente 6570 dígito 7. Operação 001 em nome de Evandro Névio Argenton. E nos ajude a prosseguir na caminhada.